Olá, ouvintes do NanaPod, como vocês estão? Em primeiro lugar, eu não podia deixar de agradecer imensamente todas as pessoas que compartilharam os seus episódios preferidos do NanaPod, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu já falei aqui, mas não custa nada reforçar que sem a divulgação de vocês, o podcast não cresce. É muito importante e eu agradeço demais toda essa ajuda. Também queria agradecer todo mundo que apoiou lá no Buy Me a Coffee ou no Catarse. Foram muitas pessoas, então não vou conseguir, vou ficar o episódio inteiro aqui falando o nome, mas eu já agradeci pessoalmente cada uma de vocês, meu grande beijo. Cada vez que alguém fala que gosta do podcast, que ouve no caminho da academia, no caminho do trabalho, ou quando faz aquela faxina em casa, o meu coração fica bem quentinho, porque como vocês sabem, não é fácil. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha filha, vizinhos muito barulhentos, passarinhos que acham que estão no The Voice Brasil, então cada comentário positivo me deixa bem feliz. Bom, então vamos lá, né? Que semana atribulada a gente teve, não é mesmo? Aconteceram muitas coisas e eu vou começar pela história que eu contei no último episódio dos blogueiros, a parte 3 dos blogueiros na Irlanda. Aquela fofoca do seu depressão, lembra? Vocês acreditam que o Pupilo deve ter ouvido o podcast ou alguém contou pra ele o que aconteceu, o que foi falado, e aí ele amanheceu o dia, na sexta-feira, cheio de indiretas pro seu depressão. E o seu depressão ficou bolado e fez uma sequência de stories arregaçando o Pupilo. Não mencionou nomes, também não deixou claro quem que era, mas quem estava por dentro da fofoca entendeu tudo. Depois o Pupilo foi lá no Instagram dele e também falou um monte. Realmente a amizade acabou ali e eu acho um absurdo isso, porque poxa, já é difícil a gente conseguir pessoas para pegar na nossa mão. Falar, vamos lá, vambora, eu te ajudo, né? Sem pedir nada em troca. Sorte de quem consegue uma pessoa assim. Aí tu consegue, o que você faz? Joga fora por arrogância, por besteira. Tem que dar valor à amizade, gente, porque é muito difícil nessa vida corrida que o imigrante tem, conciliar trabalho, estudo, hobby, amizade, ainda mais depois que a gente fica velho, né? Eu acho tão difícil fazer, aliás, não acho difícil fazer amigo, eu acho difícil manter a amizade. Então só queria comentar aqui, queria agradecer ao Pupilo e ao seu depressão pelo entretenimento, que foram aí os 2-3 dias assistindo stories e me inteirando sobre o que estava acontecendo. Olha, foi uma troca de farpas que foi saudável, porque nem ele falou o nome do seu depressão, nem o seu depressão falou o nome do Pupilo. Já a segunda rapidinha de hoje, eu vou comentar o caso do político que se envolveu num escândalo por causa de um rabo de saia. Vocês ficaram sabendo disso? Por onde que eu começo? Estou aqui pensando por onde que eu começo, porque é um emaranhado essa história. O filho desse político brasileiro morava na Irlanda, por alguns anos na verdade, quando sofreu um acidente de moto. Acidente esse que culminou na amputação da perna desse rapaz. O negócio foi feio mesmo, parece que ele estava numa moto com um amigo procurando uma outra moto de outro amigo que foi roubada. Essa moto tinha um desses aparelhos tipo GPS que rastreiam a localização, tipo uma AirTag, não sei como é que era. Então eles, ao invés de deixarem a guarda fazer o trabalho dela, não, eles foram atrás da tal moto. Pro azar deles, havia uma viatura da guarda disfarçada, era um carro com oficiais da guarda, mas era daquelas que são de disfarce, né? E essa viatura, o oficial que estava nessa viatura, achou estranho essa movimentação e deve ter pensado assim, sei lá, 2 caras numa moto, né? Igual aqui no Brasil. Não sei dizer o motivo, mas essa viatura imprensou essa moto contra o guarda-reio. E nisso, a perna do rapaz deve ter imprensado, enfim, ele acabou perdendo a perna, né? Um episódio bem triste. Só que, como eu disse, esse rapaz não era um qualquer, né? Ele é filho de um político muito influente aqui no Brasil, de uma cidade bem conhecida. E aí foi aquele bafafá, né? Porque a mãe dele pegou o primeiro voo para a Irlanda e já começou a agitar, sair em vários veículos de comunicação, irlandês, brasileiro, se bobear até na Itália, né? Porque eles têm sangue azul, meu bem. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque recentemente tá rolando aí um escândalo envolvendo esse político, pai do rapaz. Porque o Ministério Público tá investigando ele porque parece que quando o filho dele voltou pro Brasil depois desse acidente, o político saiu distribuindo cargo comissionado pros amigos do filho. Aí a nora ganhou cargo, o amigo ganhou cargo. Fiquei sabendo que até mais de um amigo, mas enfim.
que saiu no jornal foi um só. E como se isso não fosse o bastante, o Ministério Público também está investigando o fato da suposta amante desse político ter sido supostamente favorecida em um concurso público que ela prestou para a prefeitura dessa cidade aí do político. Parece que ela ficou em 134º lugar, eu acho que é assim que se fala, eu nem lembro mais esses números ordinais, mas mesmo assim ela foi chamada. Ué, essa vaga aí é pra quê? É figurante para os vídeos da Câmara dos Vereadores da cidade? Porque assim, né, ela tem sido chamada, sendo que não ficou nem entre os 100 primeiros colocados, só pode ser figurante, porque aí contrata logo os 200, né, aí faz sentido. E o fuzuê fica ainda pior, porque parece que o suposto caso dela com o político pegou fogo mesmo quando a primeira-dama estava na Irlanda cuidando do filho que tinha se acidentado. E essa primeira-dama, quando ficou sabendo dessa notícia, né, da suposta traição, ela não gostou nada, obviamente, né, quem é que gosta? E soltou os cachorros pra cima da suposta amante. A amante, por sua vez, não gostou nada do jeito que a primeira-dama tratou a coitada, né? Coitada. E fez uma denúncia pública contra a esposa do político. E é claro que essa confusão atraiu os olhares do Ministério Público. E como eu falei, agora eles estão investigando se houve mesmo favorecimento para essa moça estar aí atuando no cargo em que ela atua. Mas parece que a confusão foi tão grande que até a mãe do político se envolveu, gato. Foi um troço assim de novela. E foi um furdunço mesmo, tá? A primeira-dama virou ex e pediu uma medida protetiva contra o político, impedindo ele até de ver os filhos. Olha que coisa, né, menina? Eu nem sabia que isso era possível, porque na minha cabeça eles eram maior de idade, então eu nem sabia que isso podia. Na quarta-feira, ela fez um post no Instagram público dela, um post aberto, dizendo que ela revogou a medida protetiva e que agora os filhos teriam acesso ao pai novamente. Não entendi nada. Bom, isso que eu falei aqui, tudo isso, gente, saiu em vários veículos de comunicação. Inclusive, eu compartilhei algumas notícias no meu Instagram durante a semana, tá? Não tem nada de novo sob o céu, mas tá aí, né? A treta resumida em um só lugar. Agora, a história que deu mesmo o que falar na última semana foi o caso do pastor que possivelmente levou um golpe. Por que possivelmente? Eu vou explicar do zero para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Tudo começou quando uma mulher, vamos chamá-la de Luísa, fez um exposed em um grupo de brasileiros na Irlanda do Facebook. Nesse post, ela falava que ela e o marido, vamos chamar esse marido de Paulo, que ela e o Paulo estavam sendo extorquidos por uma mulher que a gente vai chamar de Bárbara. Segundo a Luísa, a Bárbara queria 50 mil reais em troca de silêncio. E pra quê? Silêncio do quê, né? Afinal, segundo Bárbara, o Paulo estava de caso com a irmã dela, que tem apenas 16 anos. Eu acho que a Bárbara deve ter pego aí o celular da menor, né, da irmã, e viu que existiam ali inúmeras mensagens trocadas entre Paulo e a garota. Num primeiro momento, dá pra ver que ela e o Paulo, né, ficaram se falando pelo Messenger. E depois a conversa evoluiu e seguiu no WhatsApp. A Bárbara tem provas de todas essas conversas. Ela tem foto, ela tem áudio, ela tem vídeo que supostamente provam que o Paulo mandou tudo isso mesmo para tal jovem. E por que eu falo supostamente? Porque a gente sabe realmente que com a evolução da inteligência artificial, fica difícil de dizer o que é real e o que não é hoje em dia, né? Não dá para afirmar nada de verdade. E o que a Luísa, a esposa, alegou no tal post que ela fez expondo a Bárbara? Ela alega que o esposo nunca conversou com essa menor e que ela sabe disso, pois tem as contas vinculadas aos aplicativos do marido. E que a Bárbara ou qualquer outra pessoa havia hackeado esses aplicativos, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, e invadido a privacidade dela com o marido. Tipo assim, foi lá, pegou conversas entre eles, né, fotos trocadas, áudio, e fez parecer que o Paulo estava conversando com uma menor de idade. Já o Paulo fez uma live e deixou essa live salva no Facebook dele para todo mundo ver, explicando que ele foi hackeado e que alguém estava usando inteligência artificial para se fazer passar por ele, para executar ações que ele não havia feito. Enfim, ele pede, inclusive, para quem tiver ele adicionado, não clicar em nada, porque, segundo ele, a polícia e advogados já estavam tomando providências. E o mais bizarro é que nessa live que ficou salva, a Bárbara deixou vários comentários com prints contando tudo o que aconteceu, acusando mesmo o cara. Aí, o que faço eu? Eu entro em contato com a Bárbara, mandei uma mensagem perguntando se ela podia me contar a versão dela do que realmente aconteceu. Passaram-se aí 2 dias e nada. Só que ontem de manhã,
Não é que eu recebi um retorno da Bárbara, gente? Bárbara me contou tudo, mas não antes de falar assim, abre aspas. Tenho fotos, vídeos, prints e áudios que comprovam que esse pastor... Pois é, gente, eu até esqueci de explicar a parte que ele é pastor, acho que eu falei lá em cima, nem lembro mais. É um pequia de menores. Se quiser o conteúdo completo, faço uma proposta justa, fecha aspas. Peraí, como é que é? Faço uma proposta justa? É o quê? E ela segue dizendo que a adolescente em questão é irmã dela e que o pastor havia ameaçado expor, compartilhar fotos e vídeos íntimos dessa menor. Olha, se antes eu já achava que essa história era golpe, depois disso aí, gata, eu tive certeza. Porque assim, se sou eu que descubro que um pastor tá de conversinha, mandando nude, pedindo nude, falando que a minha irmã é muito madura para 16 anos, ameaçando expor a intimidade que ele teve com ela, minha irmã, eu ia ficar tão revoltada. Vocês acham mesmo que eu ia perder meu tempo pedindo dinheiro para quem quer me ajudar a expor esse cara? Não faz o menor sentido, entendeu? Não faz o menor sentido isso. Eu vou reforçar aqui que é a minha opinião, tá? É a minha opinião, é o que eu acho que aconteceu, baseado em tudo isso aí que eu contei e o que eu vi. Essa adolescente não é adolescente coisíssima nenhuma. Ela entrou em contato com quem ela achou que era um alvo fácil. No caso, o pastor, ela deve fazer isso com um monte de gente. E aí ela começou a encher o cara de elogio, ela começou a encher a bola dele, né, da abertura, chamou a atenção. Deve ter mandado foto, vídeo, ixi, não quero nem imaginar. Quando ela percebeu que o pastor caiu no papo, que ele estava convencido, né, que ele era o lírio do campo colhido pela rainha da Inglaterra, que Deus a tenha lá em cima ou lá embaixo, ela mandou logo um: olha, meu amado, o problema é que eu tenho só 16 anos. E ao invés do pastor mandar um: opa, deixa eu me retirar aqui, né, porque além de eu ser casada ela é menor, então vai dar merda. Não, ele continuou dando corda. No áudio que a Bárbara me mandou, sim, porque ela mandou um monte ela mandou muita coisa, menina, eu não paguei nada não, mas ela mandou um monte de coisa, ela talvez para atiçar a minha curiosidade. E nesse áudio era uma voz realmente muito parecida com a do pastor. Vou dizer parecida porque, assim, novamente, sei lá se eles forjaram a voz do cara, né, vai saber. Hoje em dia eu acho que dá pra fazer isso, tem muito criminoso que faz, então fica aí a pergunta, né, se é verdade ou não. No áudio ele falava assim, abre aspas, eu fico imaginando como tem tanta sabedoria uma jovem assim. Você é muito linda, seu corpo é lindo, sua mente é brilhante, mas como você escreveu ontem, a gente não manda no coração. Por exemplo, ontem você falou que ia tomar banho e eu fiquei imaginando você. Depois eu parei para pensar e perguntei, meu Deus, o que está acontecendo? E é por isso que eu tenho medo, fecha aspas. Eu acho que, pelo que eu percebi, pelo tom desse áudio, demonstra que ele está realmente se questionando. Será que eu devo? Será que Deus perdoa? Porque eu conversei com uma advogada, a doutora Liriane, maravilhosa, inclusive advogada da Gabriela Amarela. Essa aí tem currículo, meu amor. Essa tem experiência, bala na agulha. E ela falou assim pra mim, Nana, eu fiquei sem entender, porque apesar do fato dessa menor ter 16 anos, pareceu consentido. A conversa tá consentida entre ela, ambas as partes, né? Ela e ele. Então, não seria, por exemplo, um caso de né? Ele talvez fosse acusado por expor as coisas na internet. Mas aí, isso aí é minha parte agora que eu tô falando, tá? Chumbo trocado não dói, porque a Bárbara também expôs tudo do homem, cara, expôs até a berinjela. Eu acredito que a Bárbara só queria mesmo um dinheirinho extra, entendeu? Deve ser um perfil fake que tava aí querendo arranjar dinheiro, custe o que custar. E ao invés da mulher do pastor, a Luísa, ficar na dela, na maciota, ela foi lá e provavelmente, por desespero, quis contar a história antes que a Bárbara contasse. Normal, né? Ficou com medo de ter aí o marido exposto. Porque é naquela, né? Quem expõe primeiro sai na frente. Bom, daí a fofoca toda, com direito a detalhes, para vocês não se sentirem um peixe fora d'água, porque a Irlanda, olha, ela fica um tempo sem acontecimento nenhum. Também quando as coisas acontecem, meu amor, é uma atrás da outra. Então já sabe, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, me marca aí, anana.pod no Instagram, no Facebook. E se você quer aparecer aqui, mandar a sua dica, a sua pergunta, mande um e-mail para anana.pod@gmail.com. Te vejo na semana que vem.